Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 44. Ação e ideia. Era compassivo e gentil, com um sorriso fácil e agradável. Estava vestido com muita simplicidade e suas maneiras eram calmas e singelas. Disse haver muitos anos que se exercitava na não-violência e estava bem convencido da sua força e significação espiritual. Escrevera vários livros sobre a matéria e trazia um deles consigo. Afirmava que, há muito, não matava coisa alguma, voluntariamente, e era rigorosamente vegetariano. Entrou em pormenores a respeito do seu vegetarianismo e adiantou serem os seus sapatos e sandálias feitos com o couro de animais mortos de morte natural. Simplificara a vida o mais possível, estudara dietética e só se alimentava do essencial. Asseverou que há muitos anos não se irritava, embora em dadas ocasiões se impacientasse, o que não passava de mera reação nervosa. Sua fala era comedida e mansa. A força da não-violência ia transformar o mundo e a ela consagrara a sua vida. Não era dessa espécie de homens que gostam de falar de si mesmos, mas, na questão da não-violência, mostrava-se muito eloquente e as palavras pareciam fluir sem esforço algum. Viera, acrescentou, para aprofundar-se mais na sua matéria favorita. Do outro lado da estrada, a lagoa tranquila. Suas águas, antes muito agitadas por forte brisa, eram agora perfeitamente lisas e espelhavam as folhas grandes de uma árvore. Lírios aquáticos flutuavam docemente e um botão despontava à flor da água. Começaram a aparecer aves e várias rãs saíram dos esconderijos e saltaram na lagoa. As rugas logo desapareceram e as águas, de novo, quedaram mansas. Pousado bem no alto de uma árvore, um pássaro alisava as penas e cantava. De vez em quando, dava um vôo em curva e voltava ao pouso alto e solitário. Estava tão contente com o mundo e consigo mesmo. Sentado perto dali, um homem gordo com um livro na mão. O seu pensamento, porém, estava distante. Tentava ler e tornava a tentar, e a mente a escapulir e tornar a escapulir. Afinal, desistiu da luta e deixou a mente à solta. Um caminhão subia a ladeira, lento e pesado, e foi preciso fazer mais uma mudança. Andamos sempre tão preocupados com a conciliação dos efeitos, os gestos e a aparência exteriores. Queremos, em primeiro lugar, promover a ordem externa, exteriormente. Regulamos a nossa vida de acordo com as nossas resoluções, os princípios interiores que estabelecemos. Por que forçamos o exterior a ajustar-se ao interior? Por que agimos em conformidade com uma ideia? A ideia é mais forte, mais poderosa do que a ação? Primeiro estabelece-se a ideia, concebida pela razão ou sentida intuitivamente, e em seguida procuramos juntar a ação à ideia. Tentamos viver de acordo com a ideia, pô-la em prática, disciplinar-nos por ela. A eterna luta para pôr a ação dentro do molde da ideia. Por que existe esta luta incessante e dolorosa para moldar a ação em conformidade com a ideia? Por que tanto interesse em fazer o exterior corresponder ao interior? É por querermos fortalecer o interior ou porque desejamos receber segurança do exterior quando o interior parece incerto? Quando se tira conforto do exterior, não assume este uma significação e importância maiores ainda? A realidade exterior tem significação, mas, quando ela é considerada uma manifestação de sinceridade, não está isso indicando, mais do que nunca, que a ideia está predominando? Por que se tornou a ideia todo-poderosa? Para fazer-nos agir? A ideia nos ajuda a agir ou impede a ação? A ideia, por certo, limita a ação. É o medo à ação que produz a ideia. Na ideia, há segurança. Na ação, perigo. Para controlar a ação, que é ilimitada,
cultiva-se a ideia. Para pôr um freio à ação, nasce a ideia. Pensai no que aconteceria se fosses realmente generoso na ação. Nessas condições, a generosidade do coração está sendo contrariada pela generosidade da mente. Só ides até um certo limite, pois não sabeis o que irá acontecer amanhã. A ação é completa, franca, ampla, mas o medo, como ideia, intervém e assume a direção. Desse modo, se torna importantíssima a ideia e não a ação. Procuramos ajustar a ação à ideia. A ideia, ou o ideal, é a não-violência, e nossas ações, gestos, pensamentos se moldam de acordo com este padrão da mente. O que comemos, o que vestimos, o que dizemos, se tornam muito significativos, pois este é o meio de aquilatarmos a nossa sinceridade. A sinceridade se torna importante e não o ser não violento. As vossas sandálias e o que comeis se tornam exageradamente interessantes e esquece-se o vosso propósito de ser não violento. A ideia é sempre secundária e as questões secundárias dominam as primárias. Podeis ler, conferenciar ou tagarelar a respeito da ideia. Nesta, há sempre muita margem para a expansão do eu. Mas no ser não violento não se encontra a satisfação da autoexpansão. A ideia, já que é projetada do eu, proporciona estímulo e prazer, positiva ou negativamente. O ser não violento, porém, não tem nenhum encanto. A não violência é um resultado, um derivado e não um fim em si. Só é um fim em si quando a ideia predomina. A ideia é sempre uma conclusão, um fim, um alvo projetado do eu. A ideia é movimento dentro do conhecido. Entretanto, o pensamento não pode formular o ser não violento. O pensamento pode meditar sobre a não violência, mas não pode ser não violento. A não violência não é ideia, não pode ser convertida em padrão de ação.